E eu vou chamar agora, então, o nosso rei, né? Hoje de manhã eu conversei com ele e falei assim: meu querido, eu me sinto aquela que vai anunciar a chegada do rei. E como este rei é ele, né? O nosso querido Vital Didonê, ele me contou uma história. E a história dizia Nike, que quer dizer vitória, que foi o grito que o estafeta deu quando chegou no topo do morro para anunciar aos atenienses que tinham vencido os espartanos. Então, meu querido Vital Didonê, muito bem-vindo, parabéns, Nike. Muito obrigado, Miriam, prezada coordenadora executiva da Secretaria Executiva da Rede, colegas desse painel, deputada Leandre, competentíssima presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, secretária Luciana, há pouco chegada no Ministério, mas já com tanta segurança e conhecimento e amor à causa, secretário do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Marcos Lívio, que também tem uma atribuição importantíssima na condução dos temas da primeira infância, especificamente do Pacto Nacional, e agora dos cursos de amplíssima cobertura sobre desenvolvimento infantil e primeira infância. Isabela Henriques, do Instituto Alana, que, como disse, participa da rede e do plano desde o início e que ajudaram demais nesse trabalho de atualização. Iolete, presidente do CONANDA, que prazer ter você conosco. O CONANDA, que aprovou o Plano Nacional Primeira Infância em dezembro de 2010, está aqui presente agora, contemplando também conosco essa atualização. Um abraço também a todos os membros da Rede Nacional Primeira Infância, em especial os que participaram, eu digo com competência da revisão e atualização do plano. Falemos inicialmente sobre o histórico do plano e sua atualização. A história nos explica, a nossa história familiar e pessoal, das razões da nossa vida. E o PNPI também tem sua história. Sabermos das razões de sua existência é entrar em contato com a sua essência, isto é, aproximar-nos da sua alma, perceber o significado da sua existência, por que ele está aqui. Essa história começa, como a Miriam disse no início dessa solenidade de lançamento, de apresentação da nova versão do Plano Nacional Primeira Infância, começa lá em 2007, quando a Rede Nacional se formalizou. Organizações governamentais, e eu gosto de frisar isso, governamentais e da sociedade civil, mais os órgãos das Nações Unidas voltados à proteção dos direitos da criança, Unesco, Unicef e, posteriormente, a OPAS, queríamos, naquela época, atuar juntos, em rede, para colocar a primeira infância na agenda nacional, guindar a atenção às crianças que estavam num lugar inexpressivo, insuficiente, que fossem guindadas para o patamar mais alto das políticas públicas, como determina a Constituição Federal, ao atribuir a elas a prioridade absoluta junto com a adolescência. Para isso, entre outras coisas, a Rede Nacional Primeira Infância entendeu que era preciso um plano de ação, um plano que fosse de longo prazo, que englobasse todos os direitos da criança, que a visse na sua integralidade de pessoa e cidadã, sujeito de direitos, que as ações não tivessem caráter paliativo ou assistencialista, mas promotores de uma vida plena, com desenvolvimento mais amplo possível, desse imenso potencial, inestimável potencial humano, que precisa de interações e brincadeiras, como disse a Isabela, quando mencionou o capítulo do brincar, para se desenvolver. Que ouvisse as crianças, e esse foi um grande desafio, escutar as crianças não apenas sobre o que elas querem, passeio, comida, brinquedo, roupa,
mas escutá-las sobre políticas públicas, na linguagem que elas são capazes de expressar, seja o desenho, seja a forma de estar, sobre a maquete, sobre história, dramatizações, ou sobre conversa sobre o que elas vivem no seu cotidiano, e que a gente as trouxesse no plano para participar, e que fosse elaborado com a maior participação social possível das organizações governamentais, das OCIPs, das ONGs, dos institutos de pesquisa, dos institutos de formação, das associações das mais diferentes áreas de atuação no cuidado das crianças. E que fosse um plano de longo prazo, que tivesse continuidade na sucessão dos governos. E ainda que tivesse aprovação dos órgãos competentes. No caso, nós tivemos do CONANDA, e os estados e municípios estão obtendo a aprovação do Poder Legislativo correspondente. Em suma, a Rede Nacional, e eu falo rede, queria um plano de Estado. E assim aconteceu. Faz 10 anos que o Plano Nacional pela Primeira Infância foi lançado, em cerimônia solene, que nos deixa ainda cheio de saudades, no auditório da OPAS, com ampla presença dos membros da rede, e deve-se sublinhar, com a presença das crianças. Elas atuaram como pessoas interessadas no plano e o distribuíram a todos os presentes, que eu diria assim, um gesto simbólico de que o plano era delas e que elas nos entregavam para cumprirmos. Tivéssemos hoje um seminário presencial, certamente as crianças estariam entregando para cada um de vocês, para cada um de nós, o plano, como se dissessem: vocês ajudaram a escrever, mas nós estamos aqui, ele é nosso, e vocês têm agora um trabalho, uma tarefa na mão. No dia 14 de dezembro de 2010, em sessão plenária do CONANDA, ele foi aprovado por unanimidade e sob aplauso. No começo de janeiro de 2011, foi acolhido pelo governo federal por meio da então Secretaria Especial de Direitos Humanos, que iniciou a coordenação da atuação dos ministérios visando a sua implementação. Por essa razão é que ele não foi encaminhado pela rede, pelo governo ao Congresso, porque ele já, de certa forma, já estava ganhando um ano de execução. O prazo de vigência dele foi 2010 a 2022. Agora se estende até 2030 para andar de mãos dadas com os ODS, que também tem o prazo de vigência, segundo a Agenda 2030, até o ano de 2030. Os membros da rede sabem que em outras ocasiões já fizemos reflexões sobre o papel que o Plano Nacional pela Primeira Infância exerceu de então até hoje. As suas forças e também as suas fraquezas, a contribuição que ele trouxe e a omissão que diminuiu o potencial de transformador digamos assim, do panorama e dos resultados que ele poderia ter tido nas políticas públicas pela primeira infância. O momento agora é de recolocá-lo no lugar que o artigo 227 da Constituição abre para a garantia dos direitos da criança, a prioridade absoluta, como forma de assegurar aos cidadãos e às cidadãs de até 6 anos de idade o gozo dos seus direitos e o lugar que as crianças devem ter na sociedade. Muita coisa mudou no Brasil de 2010 a 2020. Umas quantas para melhor, outras para pior. Recordem-se de alguns dados que a Isabela Henriques trouxe da análise em alguns temas. Era preciso revisar o Plano Nacional Primeira Infância e atualizá-lo, colocando-o novamente no centro das grandes questões nacionais, das questões que afetam as crianças no ciclo de vida chamado Primeira Infância. O Marco Legal da Primeira Infância, a nossa grande lei das crianças, que é de 2016, portanto, 6 anos depois do lançamento do Plano Nacional, é a lei mais avançada do mundo no que diz respeito às políticas públicas pela primeira infância. A deputada Leandre fez referência a ele, e ele sempre será o nosso guia, a nossa fonte e o nosso
o nosso chefe para definirmos as políticas e os planos. Portanto, também parâmetro que usamos para atualizar o Plano Nacional Primeira Infância. O plano, então, assume a tarefa de traduzir o marco legal da primeira infância em ações operativas em cada um dos direitos da criança e de forma integrada. Aqui entra uma observação-chave para a leitura e compreensão do plano nessa nova versão. O Brasil é um país diverso. Suas crianças são diversas e diversas são as infâncias brasileiras. E só podemos ser respeitosos da individualidade de cada uma e da diversidade como expressão do conjunto se adotarmos políticas e planos de ação com olhar aberto, abrangente, sensível ao que é próprio de cada criança e de cada infância. E a isso o Plano Nacional pela Primeira Infância está atento, e o expressa no capítulo sobre as diversas infâncias. A revisão e atualização do Plano Nacional pela Primeira Infância foi feita de maneira mais amplamente participativa que conseguimos. A Miriam fez referência a isso na sua fala inicial. E é verdade que assim aconteceu no primeiro e aconteceu na segunda redação. Contamos com mais de 200 organizações na rede. Sim, nem todas participaram. E contamos com gestores públicos, administradores de instituições privadas, institutos, universidades, técnicos dos ministérios, membros da rede, com organizações especialistas, e todos foram generosos em dar tempo e competentes em apresentar sugestões. Não só de dentro da rede, muitas instituições fora da nossa rede também foram convidadas, ou souberam e trouxeram as suas contribuições. A cada nova versão de um capítulo, ele retornava, por meio da nossa rede de comunicação, ao quem estava participando da sua redação e a quem tivesse interesse, para nova leitura, nova revisão dos aportes que foram agregados, de sorte que a redação final de cada capítulo era aprovada pela rede inteira. Por isso, a versão que hoje é apresentada tem assinatura de centenas de organizações e especialistas dos mais diversos campos de atividade voltadas à criança. Vocês podem encontrar os seus nomes e de seus colegas no final da publicação. Nós fizemos questão de colocar o nome de todos os que contribuíram, porque esta é a assinatura coletiva. Foi um trabalho bonito, que fez confluir para um texto síntese o que há de mais atual, profundo e especializado no nosso conhecimento brasileiro, com fundamento nas ciências e na experiência profissional. Agradecemos a todos os que marcaram presença nesse trabalho da Rede Nacional Primeira Infância, que agora essa rede entrega ao governo e ao Brasil. Ao governo federal, que é o executor das políticas públicas pela primeira infância, na área da sua competência, compartilhada, claro, com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por isso, foi muito bom que a deputada Leandre fizesse a menção dessa campanha de conversas e convencimento dos candidatos e das candidatas a prefeito e prefeita, para que entendam que primeira infância deve ser uma prioridade estratégica no seu município, para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento social. E esse plano vai servir, como também, eu repito, a deputada Leandre mencionou, de inspiração para os planos estaduais e os planos municipais pela primeira infância. Pois bem, meus colegas, meus amigos, contamos também com o maior carinho nas ilustrações do plano. Tem uma frase que eu gosto do Edgar Morin, que diz que o ser humano é texto e poema. E nós pensamos que o Plano Nacional Primeira Infância não é apenas texto, ele é também poema.
ele é também um verso que canta para que encante a infância. Então, o texto e a imagem devem se complementar, devem se interpenetrar. Ninguém melhor do que a ilustradora, a artista Ana Cunha, premiada no Brasil e no exterior, conhecida pela beleza das suas expressões artísticas, para nos falar sobre a ilustração do Plano Nacional Primeira Infância. Ela nos enviou um áudio que vamos escutar, ao mesmo tempo que vemos as ilustrações da capa e dos 18 capítulos das ações finalísticas. Eu peço ao Tiago, então, que ponha a fala da Ana Cunha para que a gente apreenda a mensagem que essas ilustrações nos trazem de mãos dadas com o texto de cada capítulo. Olá, eu sou Ana Cunha, sou ilustradora. Tive a alegria e a honra de criar as ilustrações para o Plano Nacional pela Primeira Infância do ano de 2020. Eu gostaria de falar brevemente para vocês sobre qual é o lugar da ilustração para mim, o que norteia o meu trabalho e mais ainda sobre a importância da ilustração para a primeira infância, sobretudo. Longe de ser uma espécie de tradução ou transposição literal do texto em imagens, longe de ser uma repetição, uma adaptação ou um complemento a uma história, a ilustração é uma linguagem própria que comunica uma narrativa em si. Uma narrativa visual, que tem sua própria complexidade, suas figuras de linguagem, sua metáfora, sua poesia e que pressupõe uma leitura específica. Leitura que se conecta profundamente com a capacidade da criança de se tornar leitora e autora do mundo, que fornece ferramentas tão importantes no desenvolvimento cognitivo e sensível, enfim, na própria construção da subjetividade. A linguagem não verbal, da qual a criança é desde sempre leitora plena, é uma fonte essencial no seu processo de se tornar sujeito da linguagem. A imagem tem uma força comunicativa anterior à palavra escrita e por isso se conecta com os sentimentos, com as emoções, com o pensamento, com a imaginação, de forma profunda através da experiência. A experiência estética é o ingresso da criança na operação simbólica e afetiva, pois ao descobrir a representação e atribuir sentido a ela, a criança pode então decifrar também o mundo e a si própria. Para além de pensar em dois lugares distintos e separados entre imagem e palavra, eu penso que a ilustração é o espaço que guarda a memória da imagem-palavra, antes delas haverem se separado na história. A palavra ilustrar, que tem sua origem etimológica na palavra luz, me remete ao tempo em que a imagem tinha o poder de iluminar as cavernas e de fazer atravessar em pura potência linguagem, vida, experiência, afeto e partilha. Atravessamento esse que se refaz na origem da nossa própria vida, nas primeiras infâncias. Agradeço a todos que participaram da elaboração do Plano Nacional pela Primeira Infância, esse documento tão importante e tão necessário. Fico muito feliz em poder fazer parte e ter contribuído com o meu trabalho. Um grande abraço a todos. E aqui eu queria fazer uma homenagem a um grande artista, que foi o principal assessor na definição da ilustração, que é o Carlos Laredo. Muitos de vocês conhecem o Carlos, que é o diretor da Companhia de Teatros da La Casa Incierta, teatros para bebês, para crianças, né, para a primeira infância, e tem percorrido vários países europeus e aqui no Brasil também apresentando teatros para bebês. E ele trabalhou muito, incansavelmente, junto com a Ana Cunha, para definir esse formato de mensagem artística, ilustrativa, do que o plano
está trazendo de conteúdo em cada um dos capítulos. Ouvindo essa poesia da imagem, vamos voltar agora para o conteúdo, ver que ela nos acompanhe na breve consideração sobre algumas novidades que o plano nos traz nos diferentes capítulos. O que o plano atualizado traz de novo? Essa pergunta que todos se fazem dirige o nosso olhar para duas direções: a das pessoas e das instituições que colocaram ideias, concepções e propuseram ações, e a outra direção é para o próprio documento escrito. Vendo quem foi que o atualizou, já temos um primeiro encontro com o conteúdo. Cada uma das pessoas e instituições que trouxe o melhor do seu conhecimento e sua experiência, da visão do que o Estado deve fazer, do que está fazendo e mais teria que fazer para as crianças, desde a concepção até os 6 anos de idade, para que elas sejam cuidadas, protegidas, cercadas por um ambiente heurístico, que responda ao seu desejo de ser e de viver, de brincar, de aprender, de relacionar-se, de sua necessidade de constituir-se pessoa, sujeito de seu destino, de sua história. Em suma, que tenha vida em abundância. O crédito de confiança que damos ao plano se funda na qualidade técnica e profissional de quem o elaborou, de quem participou de sua atualização, e a rede que articulou todas essas contribuições num conjunto harmônico. Na leitura das suas linhas, que ocupam 240 páginas, iremos confirmar a riqueza do conteúdo e a força transformadora, ou potencial transformador, que o plano propõe como ação do Estado. Como se trata de revisão e atualização, não é um novo plano, é o mesmo de 2010, atualizado. Em atenção, essa atualização, às mudanças ocorridas na legislação, e aqui destacamos, como mencionei na primeira parte da minha fala, o Marco Legal da Primeira Infância, e as novas políticas, programas e projetos, mas também das exigências antigas e novas, do cenário de vida das famílias, das crianças, das comunidades, enfim, do Brasil e do mundo, que está passando por tantos tumultos nos últimos anos. Nós, então, revimos o panorama de vida e desenvolvimento das crianças, registramos os avanços e nos deparamos com muita perda de infância. Escutamos o clamor dos pais e dos profissionais, e ali registramos como desafio da mudança. As principais novidades estão nos 18 capítulos das ações finalísticas, nas ações meio ou estratégias, que a gente chama de estratégicas, para alcançar esses objetivos finais. Além disso, no financiamento e no monitoramento do plano. O plano 2010-2022 tinha 13 ações finalísticas, agora tem 18. Mas a novidade não está apenas no acréscimo de 5 temas, mas em cada um dos 13 capítulos da primeira versão. Eu darei apenas umas pinceladas, porque seria extenuante ocupar o seu tempo falando de tantos novos itens e novas abordagens presentes já no plano original e daquilo que se apresenta como novo. A Isabela Henriques, com muita competência e conhecimento profundo do plano, porque participou por o Instituto Alana com vários dos seus técnicos, então tem um conhecimento profundo e ela foi em pontos importantes que já facilita a minha exposição agora. Vejamos o sumário para ter uma ideia abrangente do conteúdo do plano. Eu peço ao Tiago que coloque o sumário para que vocês passem os olhos e tenham uma ideia do conjunto do plano.
Crianças com saúde. Eu vou mencionar só os itens dos capítulos finalísticos, por enquanto. Crianças com saúde. Nós tivemos que atualizar muito o diagnóstico, que apresenta grandes mudanças. E acrescentou vários itens. Eu exemplifico com apenas 3. A gravidez na adolescência, que é um dos temas graves que estamos enfrentando no Brasil, e que repercute sobre a vida do adolescente, mas também sobre a sua família e sobre o seu bebê. O cuidado com o bebê dessas mães adolescentes está bem zelosamente observado nesse item. O papel do pai presente, não só nos dias da licença maternidade, mas já nos períodos das consultas pré-natais, que o Marco Legal da Primeira Infância veio contribuir para assegurar esse direito, como também nas consultas pediátricas. Uma abordagem mais profunda e situada do item sobre saúde mental. E agora, nesse período da pandemia, se tornou muito mais urgente nós termos atenção à saúde mental das crianças. A educação infantil incorpora toda a produção social e educacional do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2010, 2014 até 2024, o período da vigência, e ele traz a primeira meta da educação infantil. E a Base Nacional Comum Curricular, que é uma grande novidade, que traz um aporte importante para os campos de experiência e os direitos da aprendizagem da criança pequena. Os 3 capítulos da área da assistência social, que a secretária Luciana já mencionou, com muita propriedade, né, foram reescritos quase que integralmente. Vejam bem, as famílias e as comunidades da criança, nós pusemos no plural, na primeira versão estava no singular, porque queremos destacar a diversidade de famílias, diversidade dos contextos comunitários. Assistência social às famílias com crianças na primeira infância. Vejam bem, assistência social às famílias com crianças. E aí entra a primeira infância no SUAS, com o programa Criança Feliz, a convivência familiar e comunitária às crianças vítimas de violência, de direitos. E aí vejam que ampliou, além do acolhimento institucional e da família acolhedora e da adoção, acrescentamos o apadrinhamento afetivo. Como eu disse, eles foram reescritos quase integralmente. E essa foi uma das áreas que teve avanços expressivos na política de assistência social no Brasil nos últimos 10 anos. Porém, também afetada pelo agravamento de problemas sociais e econômicos dos últimos anos. E por também uma área que tem maior exigência da consciência social de que tais problemas não podem continuar a ceifar vidas, a cortar vínculos, a impedir a expressão da vida exuberante que toda criança tem direito e que nasce com ela e que o contexto não tem direito de coibir. O capítulo do direito do brincar ao brincar de todas as crianças teve que reforçar a concepção do brincar como direito de todas as crianças, porque muitas não brincam. Do brincar como modo de ser criança e não como estratégia de aprendizagem. Portanto, brincar com liberdade, com autonomia, sem dirigismo nem didatismo. Porque aí, se for isso, o brinquedo perde o significado. O capítulo A Criança e o Espaço, a Cidade e o Meio Ambiente, se já era um capítulo admirável, agora ficou ainda mais, enriquecido pela chegada à rede de organizações que atuam nessa temática e pela experiência mundo afora. E também no Brasil, dava revitalização de espaços da cidade com as crianças, para as crianças. Há experiências como o Urban 95, que a Fundação Van Leer estimula no Brasil e em outros países, essas experiências são paradigmáticas de como o espaço urbano pode ser mais amigável às crianças,
e a interação intergeracional, a interação social, como convivência com a natureza humana, que humaniza as relações entre as pessoas. E o capítulo As Crianças e as Infâncias Diversas, ele foi parcialmente reescrito e bastante ampliado. Antes tínhamos olhar aberto à diversidade, mas com uma diversidade ainda restrita à infância branca, negra, indígena, quilombola e do campo. Agora aborda muitas outras infâncias brasileiras e ressalta o direito das crianças viverem e desenvolverem-se no contexto cultural de suas comunidades. Reforçou-se o item sobre as crianças negras e abriu-se a discussão sobre o tema de gênero. O capítulo insiste em que a diversidade das infâncias é um direito das crianças e uma riqueza nacional, que precisa ser preservada como condição de identidade do nosso povo. O nosso povo brasileiro não é branco europeu. O nosso povo é diverso. O nosso povo é negro, é mulato, é índia, é romani, é branco, é amarelo. Ele é multicolorido, mas ele é multiétnico, ele é multicultural. E essa riqueza faz do Brasil um país de enormes possibilidades. E isso tem que ser preservado desde a infância, que começa com respeito às línguas, à linguagem, às simbologias, à sabedoria de cada cultura. O capítulo Enfrentando as Violências ganhou uma precisão nas formas de prevenção. Insistiu muito na prevenção. O Brasil não pode continuar estampando tanto comportamento agressivo, violento, destruidor do corpo e do psiquismo dos seus bebês, de suas crianças pequenas. Aqui temos muitas propostas de como coibir, evitar e, sobretudo, prevenir esses comportamentos. E o capítulo do Registro Civil, que o plano nomeia como documento da cidadania, ainda é necessário estar presente num plano nacional, porque muitas crianças continuam sem ele. O tema recebeu um novo aporte da legislação sobre formas de assegurar que toda criança seja registrada logo depois do nascimento e tenha sua certidão com o nome dos seus genitores. O capítulo de Protegendo as Crianças contra a Pressão Consumista é um tema muito atual. Ontem foi divulgada a pesquisa do IBGE sobre obesidade e sobrepeso, e nos assusta como mudou de 2002 para 2020. Como o Brasil passou a ser um país de sobrepeso, predomina sobre os de peso normal. As crianças também são vítimas da alimentação que prejudica a saúde. Há bons indicadores ou boas indicações no capítulo de como proteger as crianças e assegurar o direito à alimentação saudável. Aí temos o capítulo de evitando a exposição precoce aos meios de comunicação e ao uso das telas digitais. Esse capítulo foi reescrito porque muitas novidades aconteceram nos últimos anos, tanto na intensificação do tempo que as crianças pequenas passam diante das telas, e crianças cada vez mais novas, quanto as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, dos organismos especializados sobre o controle no seu acesso e no seu uso. Agregam-se pesquisas nesse capítulo sobre a nocividade dos bebês e crianças pequenas terem que substituir a atenção dos pais e dos cuidadores, o movimento, o brincar, as interações sociais com o mundo e com o mundo físico pelas telas planas, frias, impessoais. Evitando acidentes na primeira infância também foi bastante ampliado e considera um capítulo que em si mesmo seria um livro completo
para diminuir muito os acidentes domésticos na rua e nas instituições, porque ali também acontecem. E agora os 5 capítulos novos. A criança e a cultura é um poema. As crianças são seres de cultura, vivem e se constituem nela, mas também a criam para ela e para nós. O que o texto nos traz se aplica muito mais ao nosso, aplica sim ao nosso fazer, mas também ao modo como olhamos as crianças, seres de cultura na cultura. O sistema de justiça e a criança, que já foi feito referência também, desde o ECA, o sistema de garantia de direitos vem ampliando sua atuação e a ação frente às crianças pequenas. Muitos problemas batem à porta do juiz, levados ou pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, por outros operadores do direito. Os próprios operadores do direito sentiram necessidade de estudar criança, de estudar desenvolvimento infantil, porque o seu curso de direito não lhes ofereceu nenhuma disciplina que pudessem saber quem é esse ser, como é que ele vive, como é que se desenvolve. E eles estão agora se especializando nas questões da primeira infância e nas políticas públicas para as crianças. E nessa medida em que foram abordando esses temas e estudando, foram chegando mais para o diálogo com a saúde, com a educação, com a assistência social, e foram surgindo formas conjuntas, intersetoriais, de abordar os problemas que ferem as crianças da primeira infância. Chegou a tal ponto o interesse e envolvimento do sistema de justiça com a temática da primeira infância, que o CNJ propôs e está levando à frente o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Em nome de toda a rede, agradeço aos juízes, desembargadores, promotores públicos, defensores públicos, advogados, conselheiros tutelares, conselheiros de direito, de todo o país, que enviaram sugestões e juntos construíram esse capítulo. Eu digo de todo o país porque veio do Rio Grande do Norte, da Alagoas, do Acre, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, São Paulo, de todos os estados do Brasil, Mato Grosso, que nos deram excelentes contribuições. O objetivo do desenvolvimento sustentável é outro capítulo, os ODS. Eles são um tema mundial. E o maravilhoso é que eles não esqueceram as crianças. Os países que firmaram a Agenda 2030 disseram: não há desenvolvimento sustentável sem as crianças. E como que nós, do Plano Nacional Primeira Infância, iríamos deixar de lado os ODS? Se eles olham para nós com um olhar de que diz o seguinte: sem vocês, sem a infância, sem as crianças, não há desenvolvimento sustentável. Então, é preciso que a infância seja incluída, protegida, defendida e receba os cuidados integrais de educação, saúde, faça parte desse novo olhar sobre a natureza. Um outro capítulo é as empresas e a primeira infância. O Marco Legal da Primeira Infância tem uma seção específica sobre a sociedade e suas organizações na proteção dos direitos da criança. E ela inova ao abrir a possibilidade da licença paternidade ampliada, segundo o critério da empresa cidadã. Um número cada vez maior de empresas vem compreendendo que o trabalhador e a trabalhadora que tem licença e outros benefícios para cuidar dos seus bebês se tornam trabalhadores e trabalhadoras mais frequentes, ou seja, menos absenteísmo, a menos rotatividade, a maior produtividade. E as crianças são as principais beneficiárias. O importante que a gente observa e menciona nesse capítulo, que os empresários não estão vendo apenas o retorno econômico, o benefício financeiro para a sua empresa, mas eles estão vendo o significado de infâncias mais felizes. E eles sentem o benefício pessoal, já não mais como gestor de uma empresa, mas como pai, como mãe, como pessoa. O capítulo sugere várias ações para ampliar o número de empregadores sensíveis a esta realidade.
Finalmente, o último capítulo, o direito à beleza. Esse direito trata do significado da beleza em toda a sua dimensão na vida humana e como a beleza está presente na primeira infância. As crianças vivem a beleza, criam-na, extasiam-se diante dela. A beleza como direito de toda criança, também daquelas que vivem em ambientes de pobreza. Frisamos isso. Que vivem severas privações. Esse direito a elas também pertence. Ele vai além das formas clássicas culturalmente expostas para a contemplação. A beleza deve estar nos pequenos gestos cotidianos do acolhimento, do olhar terno, do diálogo, da alegria em afastar um sofrimento, em garantir um direito, em extasiar-se diante do belo singelo, do belo simples, que toca a sensibilidade do ser humano. Bom, indo para o final, nas ações meio, temos um grande aporte da consultoria legislativa no capítulo sobre o papel do poder legislativo para a garantia dos direitos. Você sabe muito bem que as leis nos asseguram ou garantem o direito, mas o poder legislativo também tem um papel de acompanhar a execução das políticas públicas e ver quanto as leis que eles aprovaram estão sendo cumpridas, mas também tem um cuidado para que não passem leis que retirem direitos ou que deem uma visão distorcida do que é desenvolvimento infantil, direito da criança. E o capítulo do financiamento teve um grande aporte da Frente Parlamentar da Primeira Infância, e aqui mencionam nominalmente a deputada Leandre, um esforço grande para que não só o PPA e a lei de LDO, mas também a lei orçamentária anual tenha recursos prioritários para a primeira infância. Há uma grande expectativa de que esse trabalho que a Frente Parlamentar está levando em articulação com o Unicef, com o IPEA, com a Rede Nacional, com outras organizações, chegue ao ponto de nós termos uma rubrica no orçamento da União chamado Orçamento ou Rubrica Primeira Infância, como, aliás, o Marco Legal da Primeira Infância pretende. O plano contempla a comunicação como estratégica, área estratégica para os cuidados da criança na nossa sociedade. Pesquisa e formação dos profissionais em todas as áreas relacionadas diretamente ou indiretamente com a criança receberem importantes contribuições tanto do ambiente acadêmico como de instituições da sociedade que trabalham em formação e serviço. E o monitoramento ganhou uma nova feição, ganhou um novo olhar moderno sobre essa abordagem atual do que é monitorar políticas públicas, monitorar planos. E aqui temos a chegada que a Miriam já anunciou também no início, o Observa, o Observatório Primeira Infância, que a rede lançou no dia 8 de outubro. E o plano conclui com uma breve, mas importante capítulo sobre o PNPI em face da pandemia do coronavírus. Aqui está o Plano Nacional Primeira Infância, 2020-2030. Ele é nosso. Ele é das crianças. Ele é do Brasil. Ele é um instrumento técnico e político para que a prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança seja cumprida e as crianças sejam crianças de pleno direito. Podemos afirmar com segurança que o Plano Nacional Primeira Infância é o documento mais abrangente dos direitos, mais completo na consideração das situações que precisam de atenção, mais amplo nas ações visando o atendimento integral das crianças no Brasil. E o Brasil recebe, tem esse plano construído pelo governo e sociedade para que ele possa ser referência às ações setoriais, mas, sobretudo, articuladas numa visão, numa abordagem intersetorial. E ele será certamente inspiração para alguns países da América Latina que já conheciam o Plano 2010 e se entusiasmaram com
essa forma de planejar e essa abordagem que o plano traz, e certamente será objeto de consideração desses outros países. Ele está disponível no site da Rede Nacional Primeira Infância. Boa leitura.